do que assistir o MasterChef. É verdade ou não? É verdade. Então vamos nele. Nós estamos falando de uma série sobre decifrando o sucesso. E comecei terça passada explicando para nós que o nosso sucesso tem a ver com quem nós somos. Pastor, mas quem sou eu? Pois é, quem nós somos de igual forma. Todos nós nos tornamos filhos de Deus. E falei sobre essa paternidade muito bem resolvida na tua vida. E ali foi um reencontro com Deus muito bonito. Pessoas se posicionando com o Senhor. E tem sido já um tratado de Deus no teu coração. Hoje eu vou avançar na segunda dessas 5 mensagens. Vai ser durante todo o mês de julho, se Deus assim me permitir cumprir. E eu farei, ou eu ou um dos colegas, mas no mesmo tema, falando sobre decifrando o sucesso. E eu tenho certeza que muitas pessoas, quando falamos sobre sucesso, as pessoas pensaram que iam chegar aqui e iam receber orientações técnicas como um coach pode dar, orientações de vendas como existem cursos para isso. Não. O sucesso não se resume a sucesso profissional. O sucesso, ele é amplo. Você avança em todas as áreas, ou não avança. Você fala assim, nossa, eu estou indo tão bem profissionalmente, mas ore por mim porque eu estou com um problemão lá em casa, no meu casamento. Meu amigo, você pode estar caindo numa cilada tremenda. Você está indo muito bem profissionalmente e está descuidando de uma coisa que implica em coisas que o dinheiro não pode comprar. Além de implicar também em coisas que é metade de tudo que você está lutando. Olha que armadilha. As pessoas não entendem que sucesso não é o sucesso que o mundo dita. Não é o sucesso que eu fico ostentando e mostrando. Olha o sucesso, olha o carro que eu tenho. A maioria das pessoas que ostentam coisas assim, tudo ali é fake, é financiado, o banco está dando busca e apreensão, é uma confusão terrível. Demora um pouco e de repente vem a notícia. Não tem nada disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de um sucesso, de você se propor a algo e você conseguir realizar aquele algo. Isso é um sucesso. O sucesso de alguém que levanta pela manhã é que ele consiga chegar em segurança no trabalho, é que ele consiga executar as tarefas que lhe são esperadas, que ele consiga fazer aquilo com excelência, que ele consiga ter uma alimentação que o ajude a viver e não o mate, que ele consiga desviar de vícios, que ele consiga desviar de provações, de tentações, de coisas desse mundo que estão preparadas pela beira do teu caminho para te desviar o tempo todo. Sucesso para uma pessoa que está cumprindo o seu dia assim, é voltar para o seu lar e encontrar seus filhos com saúde, seus filhos avançando, é encontrar a sua esposa, ou quando é esposa, o seu esposo ali, com um sorriso nos lábios. Ou estou pedindo demais já? Pedi demais? Não, irmão, a gente pode sorrir. Eu vou ter uma reunião com os líderes no dia 19 de julho. É de propósito, é no dia do meu aniversário. Porque eu fiquei deprimido. Eu falei, meu dia do aniversário vai ser numa sexta-feira. Sexta-feira não tem nada na igreja. O povo vai aproveitar para não me dar presente. Então eu falei, então vou marcar uma reunião com os líderes e presbíteros no dia 19. Porque eu preciso ganhar presente. Mas na verdade eu preciso falar com eles. E deu certo esse dia. E juntou aí o útil ao agradável. E eu vou falar com eles sobre alegria. A Bíblia fala 2 vezes, alegrai-vos no Senhor, e ele fala, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu quero ver um povo alegre aqui. Eu estava indo para o inferno, não estou mais. Eu era de uma igrejinha pequenininha, Deus nos deu uma enorme de uma igreja. Nós tínhamos uma só, agora temos 3. Não, eu gostaria de ter um acampamento, Deus nos deu o melhor que eu já vi. Eu gostaria de não sei o que Deus está fazendo. Meu filho é pastor, minha esposa é crente. Eu tenho que ser alegre. Quem mais? Temos que ser alegre ou não? Dá uma conferida do irmão perto de você, vê se ele está alegre. Tá? Então tá, mas isso eu faço só dia 19, para os bem-aventurados e só para quem trouxer presente. Nesse dia eu vou botar pessoal, batalhão de elite ali, quem não trouxe presente, volta. Volta, o shopping vai estar aberto, ainda dá tempo.
Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que nos desafia muito, que é quando Deus resolve operar em nossa vida através de processo. Nós não gostamos de processo, gente. Nós não gostamos. Nós gostamos das coisas instantâneas. Nós gostamos das coisas no estalar de dedo. Mas nada na vida é assim, a não ser coisa ruim. Construir uma casa não é no estalar de dedo, derrubar às vezes é. Arrumar um carro não é no estalar de dedo, destruir ele numa pancada é numa fração de segundo. Construir bons relacionamentos não é rápido, às vezes numa frase destrói tudo. Fazer uma igreja ser alicerçada e crescente não é fácil, às vezes com um escândalo dispersa tudo. Então nós estamos falando, a gente quer trazer um método de destruição e adotá-lo num método de construção. Não é assim que funciona. Mas Jesus, algumas vezes, operou instantaneamente. Os discípulos também, milagres estou falando. Mas Jesus, em várias vezes, ele opera de forma processual. E eu quero pegar dois, mas na verdade eu vou pegar um só, que é quando ele opera à vista. E abrir os olhos é uma coisa que não é fácil, não é rápido. Jesus aqui, o texto nos conta um episódio de um milagre, realmente de uma operação da vista, no globo ocular, da vista natural. Mas quando eu falo de vista de qualquer natureza, ela não é rápida. Ela não é fácil. Você veja, eu fico falando aqui, você é filho, se refira ao teu Deus como filho, você tem acesso de filho, você tem direito de filho, você tem privilégio de filho. Aí quando você vai orar, você começa com aquela mesma reza, gospel, mas é reza, porque você faz ela sem pensar. Não tem relacionamento, você está fazendo aquilo por fazer. Distante. É trabalhoso. Na maioria das vezes, quando se fala de sucesso, ele está além do que nós podemos. Ele depende da extensão do braço de Deus e da intervenção de Deus, no que nós chamamos de milagre. Então hoje, nós vamos entender que o nosso sucesso é confiar no processo. A empolgação de vocês hoje está contagiante. Eu estou me segurando aqui para não voar, de tanto que vocês estão cooperando com o pregador hoje. Sucesso é confiar no processo. Você pode dizer um amém? Amém. Nós temos duas situações quando começa o primeiro dia mais de frio, que hoje acho que é o primeiro dia mais de frio que fez no ano, né? Você desentulha aquelas roupas e você está dentro de casa é mais frio do que em qualquer lugar. Aí você põe aquela monte de roupa, como eu estou vendo aqui, alguns. Aí você chega aqui, aí você começa um outro dilema, você começa a passar calor. Aí você começa a buscar na tua cabeça se a roupa que está por baixo é boa ou é ruim. Você falou, eu não posso tirar essa blusa porque a de baixo está furada. Ou está feia. E aí você não está nem aí para o que eu estou pregando. Você está tribulado por causa da roupa. Tá? Então vamos tentar superar isso em nome de Jesus, amém? Aí você começa a ficar aí mocosadinho, tudo, e fica difícil participar. Mas agora você vai participar em nome de Jesus. Qual é o tema da pregação de hoje? E qual é a série que eu estou pregando? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 22. E você que está em casa, debaixo dessas três cobertas, por favor, abra sua Bíblia aí também, porque já que você está aí, participe. O pessoal está mandando o zap aqui, brigando, porque eu estou pegando o pé deles, ó. Pastor, não é, pastor, é que eu estou enfermo, ora por mim. Deus abençoe. Aí esse povo eu vou te contar.
Essa comunicação é maravilhosa. Quando chegaram a Betsaida, Betsaida era a cidade de Pedro, Tiago e João e André. Era a cidade deles. Era uma cidade pequena, uma cidade que até hoje não foi reconstruída. Deus já me deu o privilégio de estar nela, assim como tive também Corazim. E Jesus disse que elas não iam mais se reconstruir, porque não creram nos milagres. Jesus falou, lá no sul do Mar Morto, como é que é o nome lá? Sodoma e Gomorra, tivesse visto metade do que eles viram de milagres, teriam crido, sendo que eles em Betsaida e também em Corazim não creram. E até hoje você vai lá e visita as ruínas, lugares bons de localização que simplesmente nunca mais foram edificados. Esse Betsaida era um lugar muito importante, porque era uma vila de pescadores. Aqui chama de comunidade ou vila, em outros lugares chama de cidade. E ela era importante porque ela estava numa localização onde era o lugar de melhor pesca. Por isso que na mensagem que eu preguei, não lembro quando, mas não faz muito tempo, em João 20, que Jesus chega e fala a questão do peixe, lembra? Lembra da pregação do peixe? Foi aqui, que era onde eles viviam. Por isso Jesus foi os encontrar na praia, que era diferente da nossa praia, uma praia de lago, e Jesus fala com eles. Quando iam chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Você notou que começa falando já do toque de Jesus? Isso que vai ser importante, porque eu vou terminar minha mensagem falando da importância desse toque. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Jesus aqui estava o tempo todo, o ministério de Jesus é proposital, o tempo todo. E Jesus, um pouco antes, tem um dilema com os fariseus, que olhavam, que conheciam, mas que não correspondiam àquilo que olhavam e conheciam. E do outro lado, na sequência, ele vai lidar com os discípulos que não conseguiam se abrir para a nova realidade de milagres, e Jesus vai dizer que eles tinham o coração duro, um coração que não aprende. Eu sei que você lembra de tudo isso, mas não custa lembrar novamente. Amém? Amém nada, você não lembra de tudo isso que eu estou falando, mas eu estou ajudando, está lembrando. Em todos os milagres de Jesus, Jesus iria orar e ele iria falar: olhos se abram, ou veja. Como disse aquele: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. E o homem viu imediatamente. Nesse aqui, Jesus reage de uma forma atípica da maneira dele. E ele pergunta: você vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista. O homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado, porque na sequência vem Jesus conversando em um outro povoado, em Cesaré de Filipe, perguntando aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? E todos erravam dizendo quem Jesus era. Viam Jesus, mas não viam com clareza, até que Pedro diz, tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Amém? Entenderam a passagem? Tudo começa a mudar quando trazem o homem para encontrar-se com Jesus e para ser tocado por Jesus. Você leu comigo, trouxeram para que Jesus o tocasse.
A nossa vida começa a ser construída em outros fundamentos quando nós nos deixamos acessíveis a Cristo para nos tocar. Se você está aí enferruscado e fechado e dizendo, não, eu estou aqui, mas não aceito nada. Não, eu estou aqui, mas não quero nada. O fato de você estar aqui não vai mudar nada na tua vida. Mas se você abrir o teu coração para que Jesus te toque nessa noite, um milagre vai acontecer de dentro para fora. E já começou. O toque era o fundamental. Mas só ficar de longe não adianta. É necessário, além de se aproximar, confiar. E o título da mensagem é essa: você precisa confiar no processo. Começa desse jeito, versículo 23 que você leu comigo. Olha aí. O daqui das minhas costas não está falhando a projeção não, né? Não, então é só lá. Lá não tem problema não, só eu estou olhando ele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem. Pôs as mãos, ou seja, as duas mãos, uma sobre cada olho. E perguntou, vê alguma coisa? Primeiro ensino que eu quero deixar com você para você usar. Aprender e não usar não muda nada na sua vida. Aprender e adotar o que você aprendeu para transformar a tua realidade muda tudo. Primeiro, o início do processo é confiar no secreto. Eu usei a expressão secreto porque nós usamos isso durante um mês na série de mensagens aqui. E eu creio que você está lendo, se já não leu ainda, o livro Queimando no Secreto. O que acontece aqui, Jesus vem, pega aquele homem pela mão e o leva. Agora eu fico imaginando esse homem que perdeu a sua visão. E agora já não sabia exatamente onde estava. E por muito tempo ele já perdeu essas referências. E vem amigos a ele e trazem ele dizendo, vamos, está chegando aqui em Betsaida um homem que transforma a vida. Um homem que dá cura, um homem que opera no físico. Mal sabiam eles que a operação de Cristo seria muito maior, como foi na vida desse homem, que esse homem sai com outra perspectiva de vida. Mas chegando ali, levam até Jesus. E eu quero que você agora se apegue nisso. O secreto nem sempre, ou o teu momento fora, isolado com Cristo, nem sempre é entendido, mas é necessário. Quando chega diante de Jesus, ele chega e fica esperando. Jesus vem, pega ele pela mão. Vem comigo. Aí ele escuta. Eu sou cego. Esses homens diziam ser meus amigos, me traz aqui. Esse homem me dá uma cuspida na cara. Até então ele não estava vendo nada. Muitas vezes o nosso tempo sozinho com Deus parece não ter nem pé nem cabeça. Parece não ter propósito. Parece não ter nexo em nada daquilo que estamos fazendo. Muitas vezes você se apega porque você vem dessa matriz, você vem dessa escuridão, você vem dessa cegueira. E quando você começa a orar e falar sozinho, tem uma voz satânica que fala na tua orelha dizendo, você está perdendo o seu tempo. Esse homem foi tirado do seu trajeto, foi tirado da sua casa, foi tirado da sua vida e foi levado com uma expectativa de mudança de vida. Mas primeiro ele tinha que ter um encontro com Jesus no secreto. E lá ele entende ainda menos o que ele iria viver. Muitas vezes o processo que Deus vai começando a operar na tua vida é um processo que vai exigir de você confiança, vai exigir de você
uma visão sobrenatural. Mesmo que teus olhos físicos não se abriram ainda, mesmo que milagres físicos não aconteceram ainda, algo já está acontecendo dentro de você. E não é porque os teus olhos abriram, porque não abriram ainda, mas Ele está perto de você como nunca esteve. Quando a gente vai para o secreto, ninguém entende, às vezes nem nós, mas o Filho de Deus está ao nosso lado, nos segurando pela mão. E quando Jesus cuspiu, diz a palavra, em seguida cuspiu nos olhos do homem. Boa mira. Boa mira. No outro texto, que Jesus também cura um homem cego num processo, ele cospe no chão e faz barro com a sua saliva e o pó, e passa nos olhos do homem e diz: vá lavar no tanque de Siloé, que era uma piscina enorme, onde era público e as pessoas podiam ali pegar água. Nesse, Jesus foi certeiro. Cuspiu nos olhos do homem. Quantas bênçãos nós temos perdido por não deixar que Jesus nos leve para longe dos olhos dos outros. Quantas bênçãos nós temos perdido por não permitir que Jesus nos tire de uma realidade onde nós dominamos. E isso aqui se torna fundamental. Quando Jesus se afasta até mesmo dos homens que, por fé, espero eu, trouxeram esse homem até Jesus. Jesus se afasta de todos, sozinho com o homem, para orar sobre ele. Quando eu falo de confiar no secreto, é você entender que os projetos de Deus na tua vida não podem ser acompanhados pelos outros. Os outros simplesmente não creem. E se começar a acontecer um processo, eles criticam. Se fosse na Igreja Batista das Amoreiras, o próprio Jesus aqui chegando, mas não com o seu resplendor que é de hoje. Um homem, como era um homem, andando ali por Betsaida. Se ele chega aqui, e eu falo: Jesus, olha, vê esse amigo visitante, olha a família dele toda ali, e ele veio aqui porque ele tem um problema aqui, ó, na pele, na frente de todo mundo. Jesus já pega e faz... Porque cuspe para ter mira, você tem que dar essa repuxada, senão você não acerta. Ai, pastor, que nojo. Você consegue curar cego, não? Não, então não cospe, fica bom. Na hora, e até os crentes da Batista da Morando falaram: que desaforo, que escândalo, que isso que ele fez. Gente, o processo que Deus vai adotar com você só diz respeito a Ele e a você. Você não tem que compartilhar com um amigo de serviço, você não tem que compartilhar com vizinho, você não tem que compartilhar muitas vezes nem com familiar. Sou casado há muitos anos. Minha esposa me conhece mais ou menos bem. E ela vê quando eu estou atribulado com alguma coisa. E ela pergunta uma vez: está acontecendo alguma coisa? Quer falar? E se eu não falar nada, ela não pergunta mais. Porque ela já sabe que tem coisas que eu não posso falar. Não posso, não é porque ela é proibida de saber. É porque aquilo está sendo trabalhado em mim. Se eu falar para ela, ela vai poder ficar com medo. Igual comprando a casa do oleiro. Eu estava comprando a casa do oleiro e estava pensando em dar de entrada da casa dela. Eu podia falar para ela?
Se eu falasse, podia arriscar essa mulher falar, não, ninguém mexe com a minha casa. Eu falo, não, tem que deixar mais tempo. Aí levei ela lá, ela olhou, que bonito, que benção. Eu falei, quanta gente que vai acontecer, quanta benção que vai acontecer aqui. Ela falou, que legal, e como é que vai ser? Eu falei, calma, não chegamos nisso ainda. E vai indo, temos que confiar no processo. A gente tem que ter sabedoria. Aí eu vejo os vídeos de casais falando, marido não pode ter nenhum segredo, mulher não pode ter nenhum segredo. E bota esse peso na cabeça das pessoas. Irmão, não pode ter segredo, mas tem que contar as coisas na hora certa. Tem que ter sabedoria para contar as coisas na hora certa, é verdade ou não é? Os outros atrapalham a nossa confiança. Eu lembro do primeiro demônio que eu expulsei aqui na região de Campinas. Eu cresci numa igreja com esse movimento e tinha. E o primeiro demônio que eu expulsei aqui nessa região foi a uma quadra daqui, ali na Martinópolis. Não, na Mirandópolis, na descida ali. Uma senhora chegou na igreja, uma mulher de meia idade, talvez uns 40 anos na época, eu tinha 21 anos, 22 anos. E ela falou assim, eu precisaria que o senhor fizesse uma visita lá em casa. Você fizesse uma visita lá em casa. Aí eu falei, bom, que hora que você pode? Não, tal hora. Era uma igreja desse tamanho, gente. Dá para eu visitar? Ih, sobrava tempo. Aí eu peguei e falei, bom, vou levar minha sogra comigo, né? Porque minha esposa trabalhava o dia todo e estudava à noite, não tinha como, a gente nem casado era ainda. Eu falei, eu vou levar minha sogra, porque sogra ninguém vai falar nada de mim, andando com a sogra. Não, vamos falar, o cara é um campeão, andando com a sogra. Esse homem é um santo de Deus, é ou não é? Aí levei minha sogra comigo, chegamos ali, a gente subiu uma escadinha já cabulosa ali. Eu já fui clamando o sangue de Jesus. Falei, Jesus, isso aqui é armadilha. Chegamos lá, a mulher foi abrir a porta para mim, ela estava corcunda. E eu vi ela no final de semana, não estava corcunda. Falei, ficou corcunda? Ela falou, amanheci assim. Falei, credo. Já estou vendo que a barra vai ser pesada aqui. Cheguei lá, ela falou assim, mas antes de orar, eu quero que o senhor venha aqui, eu tenho que fazer um negócio aqui. Eu falei, que é? Vem aqui nesse quarto aqui. Irmãos, era um quarto inteiro de altar a demônios. O quarto inteiro, um quarto pequeno, de uns 3x3, mas inteiro, rodeado de coisa dos demônios. Eu falei, o que a senhora quer? Eu quero que o senhor quebre tudo isso aí. Eu falei, pega o martelo. Na hora que me deu o martelo, fui levantar para a primeira imagem, caí endemoniado. E caí endemoniado rindo da minha cara. Aí, grudei no cangote ali, sai daqui, sai de lá, e sai daqui, sai de lá. Eu falei, bom, mas eu não estou sozinho. Lembrei da minha sogra. Eu olhei para minha sogra, ela estava pálida, olhando para mim assim. Eu falei, não. Ou seja, ela estava comigo, mas não estava. Em vez de me dar confiança, me deixou mais preocupado ainda. E eu ali falei, aí eu falei, você está lutando não é comigo, é com aquele que eu represento. Apelei. Falei, em nome de Jesus, você vai sair agora. Antes de sair, aquela mulher, que não era mulher, os demônios, abriram os olhos, mas me deu uma encarada. Eu falei, pode sair contando que eu vim para ficar. Até hoje eu expulso demônio na cidade de Campinas. E agora também, Porto Feliz. Antes da manhã levantar, eu peguei aquele martelo. Meu irmão. Deu até medo. Porque pensa um cara nervoso, meio com medo, meio agitado e meio revoltado. E do outro lado também feliz porque Deus deu a vitória. Meu, quebrei santo, que acho que nem era porque ela queria que quebrasse ali. Tinha coisa ali que eu nem sabia se era santo. Tinha tamanho e forma de santo, estava quebrando. Tinha até pinguim de geladeira que eu quebrei naquele dia. Eu falei, sai o demônio do pinguim, vou quebrar isso aqui agora. Entendeu? Quando terminou aquela sala só caco. Eu falei, limpar eu não vou não, quebrar eu quebrei. A senhora que arrumou essas confusões, a senhora limpa aí. Eu estava acompanhado para a pessoa que estava comigo falar, estamos juntos, vai tranquilo, Deus é conosco. E eu olhei ela segurando o óleozinho na mão assim. Se fosse o Vando, já estava botando óleo na boca, nariz, olho, ouvido.
operar o processo de Deus na frente dos outros promove desconfiança. Você chegar pela manhã, se arrumar porque vai resolver um problema que você não consegue resolver, um problema insolúvel, se você avisar a esposa, o esposo, o filho, mãe, olha, estou indo resolver aquele problema hoje. A pessoa não está na mesma sintonia de fé que você. A tendência é que ela fale, tome cuidado. Olha, estou preocupado. Ó, eu estou no zap. Ó, eu não sei o quê. Quando você levanta do secreto para resolver um milagre para a tua vida, você já ganhou sobre aquele problema. Você já conquistou, porque o nosso campo de batalha é no... Então levante-se dele e vá para a tua vitória, porque Deus é contigo. Isso não se resume a poucas pessoas. Muitas vezes, quando você vai ler livros de história do avivamento, você vê que antes Deus começa a excluir pessoas do milagre. Por quê? Porque elas impediriam o milagre. Impediriam o milagre. Ainda mais quando é um milagre que acontece em processo. Porque Jesus termina e fala, você está enxergando? Já iam olhar isso como fraqueza. E o homem ia falar, não enxergo com clareza. Já iam olhar isso como fraqueza. Quando nós falamos que você precisa confiar no processo e o teu sucesso depende disso, nós falamos que você está indo para algo que nem todos conseguem ir. Irmãos, o meu desejo era que todas as pessoas que um dia já entraram na igreja que eu comecei o meu ministério, depois na que era aqui atrás, que é aqui hoje, e meu desejo era que todas elas estivessem exatamente aqui nesse culto. Mas o meu desejo não é o que importa. O que importa é o plano de Deus. Deus leva aqueles que estão prontos para vencer o deserto. E aqueles que duvidaram são engolidos no deserto. Porque eles não veem Deus como um Deus de conquista, um Deus que derrota, um Deus que põe os inimigos para correr. Eles veem um Deus frágil. E então eles não têm fé para viver aquele tempo. E com isso eles são eleitos para ficar pelo deserto. Porque sem motivos. O motivo das pessoas saírem é porque a igreja está fazendo muita coisa, porque o pastor está avançando, porque você está vendo agora na jornada. Daria para eu formatar essa jornada tão bem formatada como está agora, se eu não tivesse Casa do Oleiro? Você vai ver que a Casa do Oleiro é um ponto fundamental para a conversão genuína de quem entra na igreja, porque lá o processo face a face com Deus é a pessoa realmente ter um encontro com Deus. Esse é o propósito. Quem vai nesse que vai agora sexta-feira, levante a mão. Tem alguns de vocês? Tem algum de vocês? Eu vou te contar tudo o que acontece lá agora. É tremendo. Eu não sei porque que mandaram falar isso, mas eu obedeço. O pastor Renato falou, quando te perguntarem, fala, é tremendo. Então eu falo, é tremendo. É tremendo. E se prepare, porque é capaz de estar até frio lá. Não, frio não, lá não é frio não, né? Se fosse no Monterrey, ia estar um gelo. Mas lá não. Agora, leva um guarda-chuvinha se você tiver. Que às vezes para andar para lá e para cá, um guarda-chuvinha quebra o galho. Se eu não tivesse aquele lugar. Ali no quinto, sexto e sétimo passo da jornada, a gente vai passar pela Casa do Oleiro várias vezes em retiro e inundação das águas, em escola do sobrenatural. Daqui 2 semanas, vai um grupo de adolescentes passar 6 dias lá. Vai na segunda noite e volta só no sábado à noite, é isso? Olha o que é isso, gente. Olha que é isso. Mas você acha que o apoio vem? Gente, o apoio só vem dos que creem. Por isso, Jesus me pegou pela mão. Me levou para aquele lugar. E aí quando eu olhei e falei, é esse o lugar, mas eu não imagino como. Ele deu uma cuspida nos meus olhos. E falou, você precisa aprender que é eu que opero e não é você. E eu saí de lá preocupado, como é que vai ser? Mas Deus proverá. Hoje, porventura, não é nosso e nós não podemos entrar?
E isso nos leva você confiar no processo, o início é confiar no processo, te leva para o segundo ensino, que é recuperando aos poucos à vista. Olha o versículo 24. Recuperando aos poucos à vista. Eu oro por muitas pessoas enfermas. Eu oro por muitas pessoas enfermas. E nunca gosto de orar sozinho. Sempre gosto de alguém acompanhando, porque às vezes envolve, se eu vou alguém da família, eu gosto que alguém da família esteja ali. A gente nunca sabe o que pode acontecer, a pessoa precisa estar junto ali. E a gente vê a frustração das pessoas e como atrapalha isso. Quando a gente termina de orar e a pessoa, e você fala, você está melhor? A pessoa fala, eu me sinto melhor. Mas sarou tudo? Não. O senhor fez uma oração tão bonita. Eu pensei que quando o senhor tirasse a mão, a pessoa ia dar um salto. Tem que confiar no processo. Tem que confiar no processo. Aí o que eu faço? Vamos orar outra vez. Vamos orar outra vez. No primeiro livro de um grande autor, escreveu centenas de livros, que é o nosso pastor, ele escreveu um livreto chamado 13 Leis para quem deseja cura divina. Eu tenho esse livreto. É um livreto bem antigo. E ele diz, orou, a pessoa sarou, glorifica a Deus. Não sarou, ora de novo. Sarou, glorifica a Deus. Não sarou, ora de novo. E ele repete essa frase no livreto algumas vezes. Quando você pensa que ele está desanimando, ele fala, e enquanto não sarar, ore de novo. Irmão, nós estamos lidando com vidas. Nós não estamos querendo aplauso da torcida. Nós queremos ver a pessoa avançando. E muitas vezes o avanço, nós não calculamos o quão comprometida aquela pessoa estava com o lugar que ela estava ali atolada. Então nós fazemos um esforço. O que deu certo? Deu. Não deu. Larga. Não dá para largar. Olha o que está escrito ali. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Eu quero que você aprenda a ter sucesso no meio do processo. O meio do processo é um dos momentos mais difíceis de se viver. É um dos momentos mais desafiadores, porque você já não está na fase inicial que não tinha nada a ver com aquilo. Você já se expôs, você já começou, você já deu o primeiro tiro, a batalha deu início. Mas por outro lado, o resultado ainda não é aquele que você precisa. Esse é o meio, recuperando aos poucos. Quando tudo vai acontecendo aos poucos, isso se torna, essa demora, se torna um veneno para a fé. Você vem empolgado, você vem animado, mas muitas vezes você vem numa fé ingênua, porque não é uma fé fruto de intimidade. Quando se tem intimidade, você fica tranquilo e fala, vai acontecer. Vai acontecer. Mas ainda não aconteceu. Calma, vai acontecer. Mas ainda vai acontecer. Mas piorou. Vai acontecer. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. É o que a Bíblia ensina. Mas essa demora, vem um bombardeio de dúvidas. É quando não acontece no tempo que planejamos. Não acontece no tempo que planejamos. E quando não acontece no tempo que planejamos, enche de dúvidas. E Satanás enche de dúvidas ao ponto de, às vezes, pensarmos, por que comecei isto? Jesus, quando chegou na casa de Marta e Maria e seu amigo Lázaro estava sepultado, elas vêm e elas não esperam nada, porque ele já estava sepultado de 4 dias, ou seja, era a morte da morte constatada mesmo.
E elas se voltam para Jesus e falam: "Ô Jesus, se ao menos o Senhor tivesse chegado aqui antes." E Jesus, para quem lembra de Bíblia, para quem lê a Bíblia, vai lembrar que Jesus pôde chegar antes. Jesus foi avisado, mas ele foi fazer outras coisas para que chegasse nesse ponto. E quando ele chega, essa mulher fala isso, ele se volta para ela e fala: "Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus." Jesus nos leva a situações, e eu vou te dizer por quê. Muito mais importante do que aquele homem ter seus olhos restaurados, era ele entender que Jesus tem todo o poder. Muito mais importante do que você ter esse problema solucionado, é você ter intimidade com o Deus da tua vida e descobrir que pode chover, pode fazer sol, Deus é fiel o tempo todo. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã, porque Deus não falha. Você já pensou você absorver essa verdade acima de todas as coisas? Como isso vai fazer de você forte? As dúvidas vão sendo vencidas, mas nós temos que lembrar: se é processo, tem meio. Por isso chama-se processo. Tem começo, tem meio e tem fim. E nós somos testados na resistência de fé, no quanto confiamos em Deus. Nós temos que aprender a celebrar o meio. Nós temos que aprender a celebrar as vitórias parciais. Você não entende. Você chegou aqui, isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Muitos não chegaram. Você chegou, isso é uma vitória. Celebre isso. Você crê e está ouvindo a palavra com atenção, isso é uma vitória. Você está buscando a Deus de coração, isso é uma vitória. Mas pastor, os olhos ainda não estão vendo com nitidez. Mas já está no processo. Você está sendo trabalhado por Deus, e você está vivendo a obra de Deus. Então você tem que se alegrar com as vitórias parciais. Quer uma prova disso? Olha aquele painel ali, ó. Meu Deus, será que um dia eu vou ver todo aquilo ali colorido? Espero que, se Deus não me levar nos próximos 4 anos, espero que eu veja, sim. Mas eu já não tenho motivo para celebrar? Primeiro, tem a foto. Porque nem lugar para a gente tirar foto a gente não tinha. A gente botou uma foto ali já. Há 4 meses atrás, botamos uma foto ali. Mas de repente, demos um passo. Mas pastor, são 48. Não, corrige. São só 47. Aí demos outro passo. Você está vendo? Você é bobinho. Você está juntando toda essa angústia para celebrar só quando terminar a última parcela. Você deixou de se alegrar por 4 anos. Aí de repente, domingo passado, lá vai eu. Colei mais um e gritei com uma alegria para a igreja: só falta 45. Aí os pessimistas falam: só? O senhor é doido? Que só? 45. Eu falava: mas devia 48. Aliás, nem devia nada, porque a gente nem tinha como comprar. Deus abriu mão. O Deus que fez dar certo, o Deus que pôs a gente lá dentro, o Deus que fez o homem aceitar a proposta, o Deus que nos ajudou a consertar aquele lugar, o Deus que nos ajudou a pagar a primeira, a segunda e a terceira parcela, é o mesmo Deus que vai estar vivo na 4ª, na 5ª, na 48ª. Eu posso passar, mas Ele continua sendo Deus. Então nós temos que aprender a celebrar as vitórias parciais. A vitória não foi total, mas é parcial. Vamos nos alegrar? Ah, pastor, nossa, pastor, eu sabia, hoje fez frio, havia menos gente na igreja. Mas olha quanta gente veio. Ah, pastor, isso é pensamento positivo. Não, isso é honrar quem está aqui. Você veio. E você está sendo abençoado por estar aqui. Olha que vitória.
Nós estamos avançando no segundo semestre. Eu falei que vai ser o semestre de maior crescimento dessa igreja. E eu falei isso ativando o processo sobrenatural sobre a tua vida, sobre a vida dessa igreja. E você tem que olhar para isso e falar: é a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Nós temos que aprender a celebrar as vitórias parciais. Quem aqui tem carro financiado? Está pagando? Glorifica. Quem aqui tem casa financiada? Levanta a mão. Está pagando? Agradece a Deus. Quem aqui tem plano de saúde, está pagando? Precisou usar? Agradece, porque se não precisou usar, tem gente que gosta de usar o plano só porque pagou. Nunca vi isso. Quem aqui não deve nada? Vem me ajudar, porque eu estou precisando. Aprenda a celebrar as vitórias parciais. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é feita do último dia. O último dia nosso vai ser muito rápido. A nossa vida é feita hoje. É feita hoje. Você tem filho grande, pequeno, tem filho de colo, você tem filho adolescente. Alegre-se com a tua vitória parcial, porque você vai piscar, ele já está adulto. Você vai piscar, ele já se mudou de casa. Você vai piscar, você está ficando velho. Você vai piscar, espero eu, você vai estar chegando no céu. Então vamos nos alegrar com hoje. Dá uma olhadinha para quem está perto de você, ver se a alegria é genuína, ou ver se a pessoa forçou aquele sorriso de tirar uma selfie, vê se foi o sorriso de selfie ou verdadeiro. E para terminar, Jesus insistiu. Versículo 25, esse eu vou deixar vocês ler, para eu poder tomar um golinho d'água. Jesus... O sucesso do processo é o segundo toque de Jesus. O sucesso do processo é o segundo toque de Jesus. Os amigos dele trouxeram ele para que Jesus o tocasse. Jesus o tocou e não deu certo. Mas o sucesso do processo é que o nosso Jesus não nos desampara, o nosso Jesus não vira as costas para nós, o nosso Jesus não se cansa de nós, a sua paciência conosco se renova a cada manhã, todos os dias ele para nos ouvir. Ou seja, por mais que Satanás tente pôr medo em você, porque ainda não aconteceu, explique para o diabo que ele nunca vai entender, que Jesus vai dar o segundo toque na tua vida, e nesse segundo toque, você vai enxergar com nitidez. O nosso sucesso é que temos o Jesus do segundo toque. Nós temos um Jesus que não desampara. A insistência é a fé que alcança o segundo toque. A insistência é a fé que diz: o Senhor pode mais, e eu insisto. É quando se passa a ver tudo com nitidez. É onde você usa a fé. Nós não estamos aqui para receber bênçãos, nós estamos aqui para exercitar a nossa fé, porque sem fé é impossível ver a Deus. Você está entendendo que os percalços da nossa vida são situações para você exercitar a tua fé, mas não existe exercício de fé que não nos prove. Não existe exercício de fé sem o quarto dia já sepultado. Não existe exercício de fé se não for difícil. Eu creio que nós estamos já vivendo, mas Deus vai intensificar muito mais um grande avivamento por essa igreja. Eu tenho uma coletânea de profecias sobre isso, de diversas fontes diferentes. Você quer um exercício de fé? Que seja adorador, onde 48 vezes. 4 anos.
Em 4 anos, gente, você fura pneu de carro, em 4 anos o carro fica velho, em 4 anos a mulher fica velha também, em 4 anos acontece um monte de coisa. Aí você olha aquele dinheiro e fala, mas eu me comprometi de pagar o acampamento. Eu me comprometi de pagar a casa do oleiro. Aí você insiste. Jesus te surpreende dizendo, eu estava só esperando a tua insistência para fazer o segundo toque. Algumas coisas da tua vida não estão ainda, não chegaram ainda, não se cumpriram ainda. E eu falei, comece a celebrar. E você falando, mas pastor, não estou entendendo. O senhor está pedindo para eu celebrar e não aconteceu ainda. O senhor para de celebrar, hein? O senhor só celebra quando tiver com tudo pago. Meu irmão, é muito tempo para esperar. Eu tenho que celebrar o pagamento de hoje. Eu tenho que celebrar o face a face da semana que vem. Eu tenho que celebrar a próxima vez que eu subir no púlpito para pregar, que é um privilégio. Eu tenho que celebrar mais um boleto que a igreja paga, eu tenho que celebrar mais uma pessoa nova que chega aqui, eu tenho que celebrar mais uma extensão que a gente abre, eu tenho que celebrar o processo, porque o processo é a minha vida, é a tua vida. Se você não celebra o processo, você está desperdiçando algo poderoso de Deus. Agora, quando você celebra, você antecipa o segundo toque, e no segundo toque, ele diz, a tua fé te salvou. A tua fé te levantou. Vá e adore, porque a tua fé te curou. É o poder do segundo toque. Hoje você vem aqui em busca do segundo toque. Situações que você tinha desistido no processo, Deus irá completar nessa noite. Situações que você tinha se curvado, Deus vai te erguer para voltar à batalha. Eu quero concluir com esse texto de Filipenses, olha só. Tenho certeza. Vamos ler juntos? Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la. Outra vez, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. O teu sucesso depende disso. O teu sucesso depende da tua insistência. Se coloque em pé junto comigo. O decifrar o